achei por bem hoje dar uma introdução no livro de Hebreus. Irmãos, o livro de Hebreus é um dos livros mais densos do Novo Testamento, certo? E de difícil leitura. A maioria dos irmãos, eles acabam se identificando ali mais no capítulo 11, quando está ali na galeria dos heróis da fé. Mas o livro de Hebreus, ele é um livro fundamental para a nossa fé cristã. Porque o tema desse livro é a suficiência de Cristo. É a superioridade de Cristo sobre tudo, sobre todos, e a nossa jornada cristã em decorrência do que nós recebemos dele. Então, ele é um livro muito importante. Vou trazer breves informações sobre ele, né? Como penso que todos sabem, nós não sabemos quem foi o autor do livro de Hebreus, então nós não precisamos ficar com conjecturas. Mas o que nós sabemos sobre o autor? Que ele foi um profundo conhecedor do Antigo Testamento, isso fica claro nos seus escritos, que era uma pessoa fluente em grego e que ele veio à fé em Jesus não por ter tido contato direto com Jesus, mas através do ministério dos apóstolos, porque isso o autor registra ali no capítulo 2, verso 3. Nós sabemos que ele, quase que com certeza, foi escrito antes do ano 70, porque isso é um fato importante. Ele se refere aos sacrifícios do templo que ainda continuavam acontecendo. E sabemos que no ano 70, Jerusalém foi tomado, o templo foi destruído. Então, ele foi escrito antes. E ele foi endereçado a um grupo de hebreus, né, judeus, que haviam se convertido a Cristo e estavam sendo perseguidos. Então, dito isso, vamos pedir ali para projetar o capítulo 1, o verso 1, que diz o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Com isso, irmãos, o autor do livro, ele quer nos dizer que todo o Antigo Testamento foi Deus falando. Deus, o Criador, ele criou o universo, criou o homem e falou com ele. Nosso Deus é um Deus que fala. E tudo que Deus falou no Antigo Testamento tinha um propósito: preparar o povo para a vinda de Cristo. Nas diversas maneiras que Deus falou, irmãos, seja através da profecia, de tipos, de princípios, de mandamentos, seja dos fatos vivenciados pelo povo hebreu, Deus falou de diversas maneiras, tudo isso para quê? Como uma preparação para a vinda de Cristo. O que Deus fez? No passado, Deus gerou um povo por meio de Abraão. Aí Deus veio em Moisés e deu uma lei para esse povo, uma lei para eles seguirem. E aí Deus estabeleceu o sacerdócio, Deus estabeleceu as cerimônias, os rituais, tudo isso com o propósito de quê? De ter aqui na terra um povo que manifestasse a Ele, que representasse a Ele aqui na terra. Mas sempre tinha o pecado. Sempre o pecado era um problema para isso. Mas nenhuma dessas coisas que Deus estabeleceu, o sacerdócio, o templo, as cerimônias, os rituais, nenhuma delas tinha um propósito em si mesmas. Por quê? Porque Deus sabia que nenhuma dessas coisas seriam capazes de levar os homens a alcançar o propósito. Todas essas coisas tinham um único objetivo: apontar para Cristo. Por que isso é importante, irmãos? Porque Cristo é o fim da lei, Ele é o sacerdote perfeito, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é a nova aliança. Por quê? Porque somente por meio dessa nova aliança é que nós podemos estar aptos a alcançar o propósito que Deus tem para nós.
E o que o autor do livro de Hebreus está fazendo? Ele está deixando claro a superioridade de Cristo a tudo o que os judeus conheciam como religião. Cristo é superior a tudo que eles viveram por milênios ali como povo, como uma forma de se ligar com Deus. Então, irmãos, ao ler o livro de Hebreus, essas coisas que eu estou falando são preparação e dando bagagem para ajudar na leitura. Ao ler o livro de Hebreus, é importante vocês lembrarem que os judeus, eles tinham uma forma que o próprio Deus deu para eles de se relacionar com Deus. Eles tinham um local de adoração designado por Deus, eles tinham cerimônias designadas por Deus, rituais. Então, era difícil para eles abandonar tudo isso depois de Cristo, porque eles tinham milênios de tradição ali, que vinha de geração por geração, incutido na cabeça deles que aquela era a forma de adorar a Deus. Então, havia um desejo natural. Não sei se essa é minha ou não, pode trazer, irmão. Então, havia neles uma forma natural para o judeu cristão de manter, havia no coração deles um desejo natural de manter aquelas formas, aqueles rituais e tentar conciliar isso com a nova fé em Cristo. E isso, irmãos, é parte do problema tratado no livro de Hebreus, que confronta o judeu nascido de novo com o fato de que ele devia deixar para trás completamente tudo que ele tinha aprendido no judaísmo. E isso, irmãos, é uma confrontação para nós hoje. Por quê? Porque cristianismo não é mais uma religião. Vamos repetir isso comigo? Cristianismo não é mais uma religião. Isso tem que ficar claro para nós. Por quê, irmãos? A religião, ela é uma tentativa do homem de se conectar com Deus. Cristianismo é um movimento contrário. Deus veio ao mundo para buscar e salvar. O cristianismo não é um movimento do homem para Deus. Não foi você que foi ao Senhor. Cristo veio até você. Se Ele não tivesse vindo e te encontrado, você não estaria aqui. Você não teria experimentado o novo nascimento. Então, nós precisamos entender que toda religião, ela é uma tentativa do homem conhecer a Deus. Cristianismo é um movimento inverso. É Deus irrompendo no mundo dos homens e dizendo ao homem como ele é. Tudo isso, irmãos, é muito lindo. Eu vou pedir para projetar ali o capítulo 1, verso 1 a 3. Então, nós chegamos nesse momento, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos filhos, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o que vem no verso 2? Irmãos, entendam, no decorrer dos séculos, Deus foi falando um pouquinho aqui, Deus foi falando um pouquinho ali, Deus foi se revelando, porque nós só podemos conhecer de Deus o que Ele nos faz conhecer dEle. Foi mostrando aqui, foi mostrando ali. Aí, quando chegou na plenitude dos tempos, Ele falou. Mas Ele falou quem Ele é de forma completa. Ele falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Verso 3. Ele falou através do Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, irmãos, o que Jesus veio fazer? Ele veio aqui na terra nos salvar, nos reconectar com Deus. Ele veio introduzir o nosso relacionamento com Deus como nosso Pai, como nós falamos na terça-feira na reunião de mulheres. Mas Ele veio manifestar
a expressão exata de Deus. Quer conhecer quem é Deus, o Criador de todas as coisas? Conheça Jesus. Mas aí, irmãos, sabe o que a gente faz? Deus demorou milênios de história, se revelando, preparando todas as coisas para a vinda de Cristo, e tudo que Ele representa. Mas aí, irmãos, sabe o que a gente faz? Como judeus, que mesmo tendo tido acesso a Cristo, eles insistiam em voltar para a religião. Eles queriam o templo, eles queriam o sacrifício, eles queriam os rituais e se satisfaziam com isso. Aí, irmãos, sabe o que nós fazemos hoje? Diante de toda a glória que é em Cristo, nós nos satisfazemos com o templo e com o que acontece aqui. Nós nos satisfazemos com as cerimônias, com os rituais, com as atividades religiosas, com as amizades. Nós ficamos satisfeitos com isso. E isso parece que nos basta. A gente vem aqui, a gente relaciona com Deus aqui, a gente recebe uma palavra e isso nos basta. E vivemos uma religião deixando de lado, irmãos, o principal. Isso não pode acontecer conosco. Irmãos, o principal é Cristo. Isso aqui, o congregar, o culto, as atividades que nós temos, elas só têm valor se elas forem um meio de nos levar a Cristo. De nos levar a ter mais sede e fome de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que tem que nos mover, irmãos. E porque Deus sabe dessa tendência do homem de querer, do seu modo, se ligar a Deus, é que lá no século I, o Espírito Santo soprou nos ouvidos de um autor para escrever uma carta. Uma carta que chama Carta aos Hebreus. E essa carta, olha que coisa interessante. Aqui eu vou te dar a chave para você ler Hebreus e entender o que significa. Deus inspirou o autor do livro de Hebreus a escrever da seguinte forma. Esse livro é composto de ensino sobre as glórias de Cristo e exortação. Aí ele traz mais uma porção de ensino e traz outra exortação. Ensino e exortação. Por quê, irmãos? Porque os ensinos estão ali para mostrar as glórias de Cristo. Tudo o que há em Cristo. A superioridade de Cristo. Aí depois ele vem e faz uma exortação. Qual o objetivo do Espírito Santo com essas exortações, irmãos? Eles registram o progresso do coração de Deus de nos trazer clareza sobre o que deve ser a nossa jornada de vida cristã. Diga, jornada. Por que esse entendimento é importante, irmãs? Cristo veio. Tudo que Ele representa, toda a sua glória, todo o seu poder. E Ele veio à minha vida para me inserir numa jornada. E nossa vida cotidiana precisa ser visto como essa jornada. Eu sei o que eu recebi e eu sei aonde eu vou chegar. Nossa vida não é uma caminhada a esmo lidando com as coisas cotidianas, irmãos. As coisas cotidianas são menos importantes na nossa vida. Qual faculdade você vai fazer? O que a sua empresa faz? Quanto dinheiro sua empresa vai gerar? Tudo isso é o de menos, irmãos. Tudo isso são meios. O mais importante é a convicção de quem é Cristo, a superioridade dele sobre tudo e o que ele me trouxe. Então, o livro de Hebreus, irmãos, ele é um compartilhar do coração de Deus da nossa jornada, considerando essas duas coisas. Por um lado, a grandiosidade de Cristo, e por outro, a preciosidade da sua obra na minha vida, e o que me está reservado.
Irmãos, isso precisa entrar dentro de nós. Então, assim, o livro de Hebreus, ele fala a esses irmãos que depositem toda a sua confiança na nova aliança. Eles depositem toda a confiança em Cristo. E lembra a eles que mesmo que eles passassem por privações, por perseguições, lembrem do contexto histórico, irmãos. Essa carta é dirigida a um povo que estava sendo perseguido por sua fé. Eles não tinham liberdade de culto. Eles podiam perder tudo se expressasse a sua fé. Nós vemos um irmão nosso aqui, que eu sei que todo mundo está pensando nisso, na vida do Charles Kirk, que ele perdeu a vida, porque ele era alguém que tinha coragem para atender um chamado de manifestar a fé dele no ambiente universitário que estava sendo corrompido por Satanás. E o que é a palavra de Deus para nós? Irmãos, é que mesmo que nós passemos por perseguições, por privações, mesmo que, como aqueles irmãos, nós venhamos a ter perdas nessa terra, nós devemos firmar os nossos olhos, nosso anseio, no que nós temos em Cristo, que é melhor. Então, tudo no livro de Hebreus vai falar do que é melhor. E essa é uma palavra que você vai encontrar constantemente no livro de Hebreus. Ele vai falar de uma esperança melhor, um testamento melhor, um sacrifício melhor, uma promessa melhor, uma herança melhor, uma ressurreição melhor. Irmãos, e nós precisamos firmar os nossos olhos nisso. Por quê? Porque os eventos em volta de nós, no dia a dia, as pressões nos puxam para colocar os olhos nessa terra, nessa vida. Então, Jesus é apresentado em Hebreus e nós somos apresentados como estando nele, habitando numa outra dimensão, irmãos, a dimensão celestial. O livro de Hebreus é uma série de ensinos e exortações para nos levar a viver assim. Somente seus pés estão nessa terra. E você precisa estar com os olhos nele, na sua herança, em tudo que ele significa para a sua vida. Mas, irmãos, nós insistimos em ficar vivendo na religião. Não pode ser assim no nosso meio, irmãos. Nós precisamos entender que por causa do sacrifício de Cristo, Ele nos conectou a Deus com um propósito. Termos a sua imagem formada em nós, ter o Espírito Santo habitando em nós para nós alcançarmos o nosso prêmio, para nós concluirmos a nossa carreira. E por que essa mensagem é muito importante nos tempos de hoje? Irmãos, nós não sabemos que rumos nós vamos ter. O que nós estamos vivendo no nosso país não é um problema do Brasil. É um problema do mundo. E o que nós estamos vivendo não é uma luta da mentalidade de direita com esquerda. E nós não podemos nos conectar à mentalidade de direita e não à mentalidade de esquerda. Não é essa a nossa configuração. Nós somos cidadãos celestial. É lógico que existe algo que combina mais com o que nós cremos. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é que a gente entenda que o que está acontecendo no nosso país e no mundo é uma luta do reino das trevas com o reino de Deus. Irmãos, é claro que em meio a isso, nós queremos um governo justo. É claro que nós queremos ter liberdade de culto, nós queremos liberdade de expressão, nós queremos liberdade de livre comércio, nós queremos o direito à propriedade privada. Nós queremos isso, irmãos, sim? Mas a nossa esperança não está nisso. Nossa esperança não pode estar nos movimentos que concorram para isso. Irmãos, nossa esperança tem que estar em Cristo. Nossa esperança tem que estar nele. E o nosso anseio e aquilo que conquista os nossos afetos, a nossa atenção, irmãos, não é tudo
tudo que está acontecendo, nessas confusões em volta, que toda hora muda, e aí eu fico ligado nisso, eu fico ligado nisso, eu fico ligado nisso. Irmãos, isso, entendam, é lógico que isso faz diferença para o nosso dia a dia, mas isso não faz diferença na nossa carreira. Isso não faz diferença com o que nos move. Porque se você não estiver conectado com o que você precisa estar, nós não sabemos o que vai acontecer. Você não vai ter a estrutura que você precisa ter para o que vai acontecer. Irmãos, por que aqueles cristãos conseguiam ir para o Coliseu, ser devorados por feras, louvando a Deus? Porque eles estavam conectados no que era melhor, do que realmente importava. E a primeira pergunta é: isso tem enchido o seu coração? Como você, homem, como você, mulher, tem se comportado diante dos fatos chocantes, terríveis que têm acontecido no mundo? Você tem se deixado envolver por isso, encher sua mente disso? Irmãos, não estou falando para nós sermos um povo alheio. Estou falando que nós precisamos ter certeza do que importa para nós. Amém, irmãos? Irmãos, que o Senhor gere arrependimento no nosso coração. Arrependimento, irmãos, por muitas vezes vivermos no nível da religião. Por muitas vezes, irmãos, separarmos o cristianismo da nossa postura com o mundo à nossa volta. Nós somos cristãos e professamos a nossa fé em Cristo. Nós temos uma esperança melhor. Nós cremos em algo melhor, infinitamente superior ao que o melhor presidente pudesse ser, o melhor homem pudesse ser eleito presidente do nosso país. Amém, irmãos? Agora nós vamos avançar para o entendimento do livro de Hebreus. Já que o Espírito Santo achou apropriado escrever esse livro dessa forma, um ensino e uma exortação, uma porção de ensino e uma porção de exortação, nós vamos entender o porquê disso, porque o entendimento disso vai enriquecer muito a sua leitura. Então vamos entender por que o Espírito Santo trouxe ensino e exortação. Vamos entender o que é exortação? Exortação, biblicamente falando, carrega 2 sentidos. O primeiro sentido da exortação é encorajamento. A exortação é para encorajar. Diga, encorajar. Então, quando o Espírito Santo vai fazer uma exortação, ele quer te estimular, ele quer te incentivar, ele quer te motivar a alguma coisa. Então, qual é o alvo das exortações do livro de Hebreus? Ele quer nos encorajar a avançarmos na carreira cristã, avançarmos. Irmãos, ele quer construir em nós esse pensamento de que eu entrei numa carreira e eu preciso estar avançando, sempre avançando nessa carreira. Mas, irmãos, tem gente que olha para isso e fala assim: nossa, nunca está bom. Sempre eu tenho alguma coisa que melhorar, nunca está bom. Quem pensa assim, irmãos, é porque não tem visão de que a vida cristã é uma carreira. Aqui no livro de Hebreus, o Espírito Santo está deixando claro, exortação após exortação, que fomos salvos, recebemos tão grande salvação, de tão grande Salvador, mas essa salvação, ela simplesmente nos colocou na porta de entrada. Agora nós temos uma carreira, um alvo, Cristo ser formado em nós. E eu acho que ninguém aqui vai poder dizer que já está bom, que já alcançou tudo que podia alcançar. Só que essa construção de Cristo em nós, irmãos, precisa ser desejável. Irmãos, nós precisamos ser um povo que é consumido por esse desejo.
Eu quero ser como Ele. Porque Ele veio ao mundo e manifestou a exata expressão de Deus. E eu te pergunto, quanto isso é desejável para você? O quanto você deseja, o quanto você suspira por isso, o quanto você anseia por isso, Cristo ser formado em nós. Então, o Espírito Santo aqui, por essas exortações, Ele quer nos exortar, no sentido de nos encorajar a termos em vista o prêmio que nos está reservado. Por quê, irmãos? Porque para alcançar um prêmio, exige esforço. O contrário dessa distorção horrorosa do Evangelho da Graça, que a graça barata fez hoje em dia e prega hoje em dia. Exige esforço. Hebreus, irmãos, é um livro que quer deixar claro 2 fundamentos. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem andam juntos. Você nunca pode separar isso. A soberania de Deus nunca vai anular a sua responsabilidade pessoal. É sua responsabilidade aquilo que você vai alcançar em Deus. E nós precisamos ter isso. Eu tenho uma carreira a percorrer. E Paulo é o maior exemplo de alguém que tinha esse alvo muito claro. Ele dizia: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Olha para o seu vizinho e pergunta: você está correndo de tal modo a alcançar o prêmio? Porque, irmãos, tem gente que está numa pista, já viram corrida, né? O povo está correndo, aí tem gente que está assim. Tem gente que literalmente fez a vida cristã assim. Olha lá, nossa. Ai, fica ali. Olha. Irmãos, não seja assim no nosso meio. A vida cristã é uma carreira. É uma carreira que nos está proposta. O Espírito Santo quer nos encorajar a isso. Mas, então, o primeiro sentido da palavra exortação é encorajar. Qual que é o segundo? Exortação também é um alerta sobre um perigo. Entendem? Exortação é um alerta sobre um perigo. Então, digamos que eu sou uma pessoa que eu tenho muito conhecimento sobre uma determinada área. E eu me disponho a trazer uma exortação para o Leandro sobre um perigo naquela área. O que se espera da parte do Leandro? No mínimo, se ele sabe que eu sou uma pessoa perita naquilo. Atenção para aquilo que eu vou falar. Então, se eu vou falar e o Leandro me considera, o que eu sei, ele vai prestar muita atenção. Então, é isso que espera de nós, irmãos, que ao ler o livro de Hebreus, nós fiquemos atentos às exortações. Vou dar uma pista. O livro de Hebreus é uma sequência de ensino e 5 exortações. Hoje nós vamos falar só de uma delas, para deixar por conta de vocês o desafio de ler esse livro, que todos nós vamos estar lendo juntos, até o dia 25 de setembro, procurando quais são as outras 4 exortações. Por quê? Porque as exortações são encorajamento e, ao mesmo tempo, elas são um sinal de um alerta sobre um perigo. Então, vamos à primeira exortação para vocês entenderem como funciona. Estamos juntos? Então, no capítulo 1, nós lemos só os 3 primeiros versos, mas todo o capítulo 1, ele está falando da grandiosidade da obra da pessoa de Cristo e da sua obra. Aí, no capítulo 2... vamos projetar ali, capítulo 2, verso 1 a 3, nós vamos ler.
Lembrando que o texto original não foi escrito nessa divisão de capítulos. Então, a carta, ela vinha falando de Jesus, da grandiosidade de Jesus, aí depois ele chega nessa parte. O autor diz, depois de falar de toda a grandiosidade de Cristo, por esta razão, por causa do quanto Cristo é grandioso, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, prestem atenção, irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Qual é o alerta? O perigo da negligência. O perigo, irmãos, da gente receber as boas novas de tão grande salvação e depois sermos negligentes quanto a isso. O que é ser negligente? É ser descuidado, é não se importar, é tratar uma coisa sem observar o seu devido valor. Então, o que ele quer dizer aqui? Cristo, o tão grande Salvador, nos trouxe uma tão grande salvação, irmãos, que ela é integral. A salvação em Cristo atinge todas as partes do nosso ser. Nosso espírito regenerado, nossa alma transformada e nosso corpo glorificado. É esse o objetivo da salvação. Mas ele acontece numa ordem. Quando você creu em Cristo, se entregou a Ele, nasceu de novo, no passado o seu espírito foi regenerado. No futuro, depois da nossa morte, ou se Cristo nos buscar, o que nós vamos ter com o nosso corpo? Teremos um corpo glorificado. Então, a salvação atingiu no passado o meu espírito, no futuro vai atingir o meu corpo. Vai ter que esperar chegar lá, irmãos, para estar um corpo glorificado. Mas, agora, no presente, o que está acontecendo? Nossa alma precisa estar em constante e profundo processo de transformação. Nossa alma tem que estar em constante e profundo processo de transformação. Então, o alerta aqui dessa parte, dessa primeira exortação do livro de Hebreus é: não sejam negligentes com isso. Você recebeu de um grande Salvador. Deus se fez homem e habitou esse mundo. Ele teve um movimento para vir e buscar. E manifestou aqui a expressão exata de Deus. Então agora, por meio de Cristo, todos nós conhecemos Deus. E Ele veio trazer uma salvação. O seu espírito já foi regenerado. No futuro, você vai ter um corpo glorificado. Mas aqui, a soberania divina e a sua responsabilidade, a minha e a sua responsabilidade devem agir. Como? Fazendo com que a nossa alma esteja em constante e profundo processo de transformação. Irmãos, por quê? Porque a salvação, segundo o texto de Filipenses 2, o que ele diz? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação é desenvolvida. Diga, desenvolvida. Isso quer dizer que uns vão se aplicar mais e vão desenvolver mais, e outros podem ser negligentes e desenvolver menos. Entenderam, irmãos? Aqueles que se aplicarem e não forem negligentes, eles vão alcançar o prêmio. E os que forem negligentes? Respondam. E os que forem negligentes, o que vai acontecer com relação ao prêmio?
não vão alcançar. Vocês estão entendendo? A salvação não é assim, estou salvo, vou para o céu. Irmãos, tem uma recompensa, tem um prêmio. Nós precisamos viver a vida assim. Nós não podemos ser uma reunião religiosa. Nós precisamos ser aqui um grupo de pessoas que somos o corpo de Cristo. E que estamos percorrendo a carreira cristã. E que não estamos sendo negligentes com tão grande salvação. E olha que interessante, uma coisa que eu vou contar para vocês. A gente gosta do grego, né? O grego ajuda. Essa palavra negligente, usada aqui nesse texto de Hebreus, no grego original em que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra amaleus. Como eu não falo grego, eu só pesquiso nos dicionários, eu não sei a pronúncia correta, mas falando amaleus. E essa palavra aparece somente uma única vez no Novo Testamento. Sabe onde essa palavra aparece de novo? Lá é a mesma palavra, amaleus. Lá em Mateus 22, 5. Sabe o que é o texto? Da parábola da festa que o rei fez. Ele preparou uma grande ceia e chama os convidados para essa grande ceia. E quando ele vai chamar os convidados, ele diz que eles amaleu ao seu convite. Eles não se importaram com o seu convite. E se foram, um para o seu campo, um para o seu negócio. Irmãos, essa palavra aqui é a mesma. Quer dizer o quê, irmãos? O rei, no decorrer dos séculos, dos milênios, ele veio preparando esse banquete do filho. E aí, quando chegou a plenitude do tempo, ele diz, venham, comam. Ele preparou uma grande salvação. Tudo o que precisamos está em Cristo. E a gente até recebe o presente. Mas aí depois, um vai para o seu campo, outro vai para o seu negócio. Isso significa, irmãos, que nós temos que deixar de trabalhar para responder a tão grande salvação? Não, irmãos, não. Isso significa onde deve estar o nosso coração. Onde de fato está o nosso coração? Em que é o meu maior empenho? Meu maior empenho é no meu campo? É no meu negócio? Ou meu maior empenho é em desenvolver a minha salvação? Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitos estão ocupados demais para desenvolver tão grande salvação. Então, irmãos, esse é o perigo que o Espírito Santo nos fala nessa primeira exortação. O perigo de negligenciarmos, de não tratarmos com devido valor a salvação que nós recebemos e a jornada que nos foi proposta. Amém, irmãos? Mas como Deus nunca fala de um problema sem dar a solução, vamos projetar de novo o versículo 2 e 3. Bota não sei em qual que está. Por essa razão, importa que nos apeguemos. Irmãos, o texto é muito claro. Qual é uma forma de você não ser negligente? Você tem que se apegar. Se apegar de qualquer forma? Não. Se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Irmãos, uma forma de te ajudar a não ser negligente é você se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Quando a palavra de Deus vier a você, seja num culto, seja num estudo, seja numa reunião de oração, seja no CFC, seja na sua leitura bíblica, seja na leitura de um livro, Deus espera uma reação sua.
que você não seja diferente. Que você ouviu e que você se agarre a ela. Ela é a verdade. Eu me agarro a ela. Eu creio em Cristo. Eu creio no reino por vir. Eu creio nas realidades espirituais em Cristo. Eu creio. É nisso que eu creio. É nisso que eu me apego. Em quem eu sou em Cristo. Ao que me está reservado. Irmãos, isso que eu estou falando não tem nada a ver com você se agarrar às promessas. Deus vai me dar vitória, Deus vai lutar por mim, porque é isso que muita gente se agarra. Deus vai me fazer vencer, Deus vai me dar vitória, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Irmãos, sobre isso, nós podemos descansar. Amém? Porque Deus é bom. Ele é fiel, você não precisa preocupar. Ele vai fazer o que deve fazer. A quem que você deve se agarrar, irmãos? Eu creio nisso. E aí, o que eu vou fazer diante de tão grande salvação? Por que que uns alcançam mais e outros alcançam menos, irmãos? Tem gente que fica quase emburrado com esse tipo de pregação. Mas a verdade precisa ser dita. Uns alcançam mais e outros alcançam menos, porque alguns se agarram a essas verdades. Eles pegam essas verdades e falam, isso é uma verdade. Isso vai pautar a minha vida. Isso vai influenciar a maneira como eu uso o meu tempo, aquilo que eu me dedico. Isso vai influenciar aquilo que eu deixo entrar pelos meus olhos. Isso vai influenciar aquilo que eu deixo entrar nos meus ouvidos. Essa é uma postura de quem se agarra às verdades. Que o Senhor gere em nós hoje um desejo de nos agarrarmos a essa verdade. Irmão, se você quiser permanecer firme e avançar na carreira cristã, você não pode ser passivo com as verdades ouvidas. Ah, que linda a pregação de domingo. Não, irmãos, nós temos que ouvir, nos agarrar, nós temos que reagir, nós temos que falar, Senhor, eu estou aqui diante dessa palavra, sonda o meu coração, esquadrinha, me mostra aquilo que eu não vejo, Senhor, me ajuda a adequar, enquadrar minha vida nessa palavra, me leva ao arrependimento, me faz ver aquilo que eu não estou vendo. Sabe, irmãos, sem essa postura de que eu já estou bom, de que está ótimo, irmãos, não estamos não. Nosso alvo é Cristo. E o que o texto ainda fala? Nós nos agarrarmos, volta lá, versículo 1, Marcos. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Tem uma palavrinha grega que boa, que eu não sei nem falar ela, que se eu falar, eu vou falar errado. É qualquer coisa como parareoa. Ela tem 3 sentidos. Nós estamos terminando com isso. O sentido de desviar aqui, irmãos, é algo que escapa da mente. Se você não se agarra à palavra, você vai ouvir, vai entender, mas você vai esquecer, vai escapar da sua mente. O outro sentido dessa palavra se desviar, ela se refere a um vaso furado. Sabe? Vai colocar, vai encher, vai ouvir, e nunca vai estar cheio, porque tem um buraco lá, que está desviando, deixando sair. E ela tem um terceiro sentido, olha que interessante esse sentido de desviar, um barco que deriva no oceano. Se você não se agarrar, entenda, irmão, sempre fala da responsabilidade humana. É esse o verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro tem a graça de Deus e a responsabilidade do homem. Se você não for uma pessoa que vai se agarrar às verdades ouvidas, você vai se desviar. E aí sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ser um barco à deriva no oceano. Não sabe para onde está indo. Aí acaba sendo levado pelas circunstâncias, sendo levado pelos desejos,
levado pelos seus próprios pensamentos, pelas suas conjecturas, distraídos de lá para cá e satisfeito com a religião. Irmãos, não seja assim no nosso meio. Importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Amém, irmãos? Que essa palavra, ela não tenha um sentido só por essa primeira exortação, mas que ela seja um desafio para você se aplicar à sua leitura do livro de Hebreus, para você discernir e você pesquisar, e você por sua livre iniciativa, porque você não é negligente com a palavra ouvida. Você quer se agarrar. E aí você vai entender quais são as outras exortações desse livro. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos agora e busque o Senhor. E reaja a essa palavra. Irmãos, esse é um momento muito importante do nosso culto. É hora de você reagir à palavra de Deus. É algo entre você e o Senhor. Peça que o Senhor sonde o seu coração. Não dê respostas para o Senhor no sentido de você falar. Ouça aquilo que o Senhor quer falar com você. Sobre a condição do seu coração, sobre onde têm estado os seus afetos. Que o Senhor fale a você individualmente, se você tem sido negligente com essa palavra. Irmãos, quão lindo, quão lindo. Um povo que crê no Evangelho e vive com consciência do que recebeu e da salvação que nos está proposta. Pai, nós te pedimos nessa manhã, Senhor, fala conosco. Fala conosco. Ah, Senhor, faz com que essa palavra frutifique no nosso coração, meu Deus. Esse livro tão extraordinário. Nesse livro que o Senhor inspirou um autor. E que o Senhor teve o cuidado de não sabermos quem foi ele. Para nos trazer ensinos tão lindos sobre a superioridade de Cristo. E nos trazer exortações, encorajamentos e alertas tão graves sobre a nossa postura quanto a essa salvação. Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. Eu rogo pela minha vida, me ajuda, Senhor. Eu rogo pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, ajuda-nos, Senhor, a sermos um povo que responde a essa palavra. Ajuda-nos a sermos um povo que agarramos essas verdades com firmeza, para dela não nos desviarmos. Nós não queremos que a nossa vida seja um barco à deriva, mas nós queremos ser corredores com um propósito. E dependemos da graça do Senhor para isso. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.